No vídeo de hoje nós vamos debater um pouco sobre a Qualicorp e se toda essa queda realmente é justificada. Na verdade, eu vou trazer aqui para vocês alguns racionais para enxergarmos se existe aqui um potencial de upside tão grande quanto alguns analistas falam. E para que a gente possa exatamente enxergar um pouco aqui da Qualicorp, eu preparei um slide aqui para vocês para a gente então debater um pouco a respeito, tá bom? Então vamos lá. Falar sobre os destaques operacionais aqui, especialmente de vidas e receita, que basicamente é onde está uma boa parte aqui do portfólio da Qualicorp. Você vai poder enxergar neste gráfico aqui embaixo, no geral, como foi a variação. Como que você deve enxergar essa variação aqui, porque ela não é algo tão simples assim da gente compreender. Basicamente, nós temos que pegar o portfólio consolidado e olharmos aqui o quanto que nós tivemos também de cancelamento e adesões. Por quê? A relação que você precisa fazer, basicamente, é a questão da adesão que você tem, menos o churn, que seria o cancelamento. E aí, então, você tem basicamente aqui um percentual razoável em relação àquilo que você tem de receita no geral da empresa e de composição de portfólio. O que eu quero enxergar também com vocês aqui? É importante você enxergar que na variação ano contra ano, quase todos os indicadores caíram. Alguns bons quando caem, alguns muito ruins quando caem. Por quê? Quando você olha aqui que a adesão orgânica e adesão por carteira administrada caiu 21,7% e 40%. Gente, de fato, é muita coisa que está caindo. De um ano para o outro, você enxerga o quanto que as pessoas estão deixando de aderir a planos de saúde. Porque a Qualicorp, como nós sabemos, é uma empresa que faz a intermediação dos planos de saúde. Então, ela linka basicamente o consumidor com um determinado plano de saúde. Então, se você quer, por exemplo, um plano da Unimed, quer um plano da Sul América, quer um plano da Mil, quer um plano do Bradesco, a Qualicorp consegue fazer essa intermediação e ela ganha um FII, um percentual em cima dessa transação aqui, como, por exemplo, a Wiz Corretora também faz. Olhando por outro lado, quando você vê cancelamentos e você vê uma queda de 20% nos cancelamentos, maravilha, isso também é muito bom, significando que você conseguiu manter mais pessoas de um ano para o outro e que houve menos cancelamentos. Só que tendo menos adesões também, isso acaba não sendo tão interessante, porque olha só, e aí é importante nós entendermos um pouco de percentual, né? Quando a gente fala uma queda de 40% em relação às adesões, caímos de 410 mil para 245 mil. Ao passo que, por mais que o churn não tenha sido tão alto, é só você fazer a conta reversa. Se você teve 462 mil pessoas que cancelaram, em face de 245 que aderiram, e claro, você pode ver também na carteira administrada, você tem um determinado percentual. Fato é, que eu quero mostrar para vocês aqui, é que na composição geral, nós tivemos uma queda de 13%, que é o que você pode ver nesta parte aqui de cima, tá bom? Então você vê aqui que no portfólio geral de vidas aqui da empresa houve uma queda de 13%, o que seria para nós muito ruim. Por outro lado, né, eles trazem aqui para a gente que a receita líquida ficou em 414 milhões neste quarto trimestre de 2023, uma queda em relação ao trimestre passado, um ticket médio e taxa de carregamento estáveis, com uma variação anual impactada pela redução da base de vidas. Enfim, como nós vimos aqui, houve uma queda significativa. Seguindo aqui um pouco, né, eles trazem vamos dizer assim, uma ideia do porquê que isso tudo aconteceu. E eles colocam: no contexto de eventos ocorridos ao longo do ano, as adições brutas totalizaram 245 mil. No entanto, ainda menores que o cancelamento de 462. Então, olha só, eles colocaram para dentro, como eu mostrei para vocês aqui, ó, adesões orgânicas 245, mas eles perderam 462. Poxa, essa conta acaba ficando ruim, porque no final das contas, jogando um pelo outro, você perdeu pessoas. Ainda que os entrantes tenham um ticket maior, mas ainda assim você perdeu pessoas lá dentro. Isso é muito ruim. O churn dessa empresa está muito, muito alto. Claro, muitas questões macroeconômicas impactam, como PIB, taxa de juros, etc. Mas nós não podemos desconsiderar que uma empresa, para colocar no nosso portfólio de ações, ela tem que passar por stress tests, né? Ela tem que passar por momentos complicados e me parece que a Qualicorp está patinando, pelo menos na questão operacional. Nós já vamos ver a questão de caixa dessa empresa, tá? Então, ele fala aqui dos cancelamentos na questão de adesão, o que foi menor do que 21,7% em relação a 2022. Então, olha só, eles estão mostrando que o resultado da carteira de adesão, que ficou em 787 mil vidas, foi menor 21% do que no ano passado, como eu mostrei para vocês lá em cima. O churn reduziu 1,3 pontos percentuais, caindo para 51%. Ou seja, significa de que 100 das pessoas que entraram num determinado ano, 51 pessoas deixam de utilizar a plataforma e o serviço da Qualicorp.
Isso é péssimo, muito ruim, porque mais da metade das pessoas que estão entrando também estão saindo. Isso é horrível pro tipo de negócio que eles têm, porque se eles ganham por essa taxinha aqui, quando muitas pessoas estão se desligando dos serviços deles, isso é péssimo porque ele começa a perder muita receita e as pessoas que estão lá acabam tendo que elevar o ticket, acabam elevando o valor que eles cobram e essas pessoas, mais uma vez, acabam saindo. Então é um efeito bola de neve negativo para a empresa. Então isso é importante você saber. Então, eles colocam o aumento do ticket médio e estabilidade na taxa de carregamento. Todavia, não foram suficientes para compensar a queda de volume. Gente, é exatamente isso que eu estou falando. Você aumentou o ticket, mas as pessoas estão saindo. Então, não tem fórmula mágica. Não vai acontecer um milagre na empresa se você está aumentando o ticket e as pessoas estão saindo. Não adianta. É como se todo mundo que está tivesse que pagar por quem decidiu sair. E isso não é lógico, porque senão você inviabiliza o produto e, consequentemente, a empresa começa a dar muitos e muitos problemas, tá bom? Seguindo aqui um pouco, eu acho que aqui você vai enxergar um pouco do que também impressionou os resultados, que é exatamente isso aqui, ó. Questão das despesas variáveis recorrentes. Gente, só vem aumentando. Como que as despesas só têm aumentado, sendo que a empresa ela está perdendo pessoas para dentro? Ela está perdendo pessoas que utilizam o serviço da Qualicorp. Para mim é quase incompreensível a despesa variável recorrente estar aumentando nesse tanto. E ainda ele coloca aqui o percentual da receita líquida e a despesa variável. Gente, é incrível o quanto que essa empresa ela só aumenta as suas despesas, saindo aqui 96 milhões para 106 milhões. Pode parecer pouco, 10 milhões de um ano para outro, na verdade, do começo do ano para o final do ano, só que, gente, essa empresa está gastando demais e é impossível manter algo estável com isso. Tanto é que, se você for ver nas despesas fixas, olha só, as despesas fixas em relação ao percentual da receita líquida corresponde a 33%. E aí você junta, se 33% das suas despesas estão comendo o seu resultado, isso de forma fixa, e os variáveis estão aqui em basicamente 25%, gente, é insustentável. Significa que basicamente aqui 58, 59% dos resultados da empresa estão sendo comprometidos por despesas. E isso é incompreensível, afinal de contas é uma empresa que basicamente tem tecnologia. Ela faz intermediação, ela não tem o operacional em si. Claro, eu sei que ela vai gastar muito com propaganda, com marketing, com telemarketing, com cobrança judicial de pessoas que acabam não pagando. Só que é meio incompreensível você gastar tanto assim, sendo que a empresa ela não tem uma estrutura tão grande assim para ser sustentada. Mas, vamos lá. E ainda eles têm a pachorra de dizer que continuamos no processo de alcance de eficiência operacional. Com isso, as despesas fixas tiveram queda, representando 2,3%, enquanto as despesas variáveis representaram 23,7% da receita operacional líquida. Gente, é muito alto, é muito alto. Significa que de tudo que você está conseguindo trazer de lucro, ali como eu fiz a conta para vocês, quase 60% é apenas para pagar despesa. Imagina depois que você tem que pagar juros, que você tem que pagar outras tantas coisas ali, você tem investimentos para fazer e tudo isso vai asfixiando a empresa. Então, será que a cotação de fato ela não está acompanhando essas involuções que a empresa está tendo? Bem, seguindo. Vamos falar um pouco de geração de caixa. E essa daqui é uma das questões que me surpreende um pouco nessa empresa. Porque quando você vê o fluxo de caixa livre para a empresa, você basicamente terminou 2023 com 511 milhões de reais. O que isso, de uma certa maneira, me mostra? E eu acho que isso é também importante. Uma empresa que está com essas dificuldades e ela continua gerando caixa, significa pelo menos que ela está dando lucro. E aí nós já vamos dar uma olhada nisso. Ó, isso daqui é um indicador interessante para você olhar. O EBITDA ajustado menos o CAC, que basicamente é custo para aquisição de cliente. Essa relação ficou basicamente aqui em 80% para geração de caixa. Vou explicar um pouco melhor isso. Ó, eles fizeram essa conta aqui, ó, do EBITDA menos o CAC, que basicamente é esse que ficou em branco aqui. E aí o que acontece? Depois que você entendeu que o EBITDA no geral ficou em 137, você tem que ver quanto que isso virou então de geração de caixa. Então desses 137 milhões, 109 viraram caixa operacional para a empresa. Isso é ótimo. Mas, quando a gente pensa que, no geral, a empresa ela vem reduzindo proporcionalmente e corriqueiramente os seus lucros, por mais que ela gere caixa, não está sendo o suficiente, tá bom? No geral, o endividamento da empresa não está nada alto, tá bom? Se ela está conseguindo gerar 500 milhões por ano e o endividamento líquido dela basicamente está aqui em quê? 2 bilhões de reais,
não é muita coisa, tá bom? Claro, 2 bilhões, isso dos empréstimos e financiamentos. Aqui tem a dívida líquida, tá aqui, ó. A dívida líquida da empresa tá em 1,2 bi. Então, basicamente, arredondando, 2 anos e alguns meses, ela consegue pagar toda a dívida dela. Uma alavancagem bem baixa, tá bom? Indo aqui, né? E aí é uma das questões que eu queria trazer para vocês do porquê que a empresa ela caiu tanto nesse último pregão. Tá aqui, você pode ver. Lucro líquido e o ajustado, ainda assim, no quarto trimestre de 2023, eles tiveram uma queda, foi um prejuízo. E aí, por quê, né? Se você tem um EBITDA ajustado, que está em 169 milhões, você tem uma margem EBITDA de 49%. O que será que aconteceu para, basicamente, daqui do EBITDA para cá, você ter tudo isso? Será que estamos falando ali da despesa financeira? Será que você tem muita depreciação, amortização? Enfim, isso são dados que nós já vamos extrair. Fato é que no consolidado, aí no ano todo, você pode ver que a empresa ela ficou com um lucro líquido, ou na verdade um prejuízo, de 82 milhões. Só que quando você faz o ajuste, vai para 37. Bem, eu tenho que entender como que um ajuste ele pode ser ou ter uma diferença de 100 milhões de reais. De fato, é um pouco complicado você concordar comigo que quando uma empresa gera um fluxo de caixa de 511 milhões de reais e tem uma dívida líquida EBITDA de 1,5 e ela continua dando prejuízo, será que essa empresa é investível mesmo? Será que não está havendo alguma questão aqui contábil que a gente ainda não conseguiu entender efetivamente? Bem, e fica uma dúvida aqui para vocês. Como eu comentei, né, o endividamento da empresa, de uma certa maneira, ele ficou estável nesse 1,58 vezes a dívida líquida sobre EBITDA. E, claro, o que eu acho que é interessante de você considerar, que é o que eles trouxeram aqui. Eles tiveram, basicamente, uma redução na sua dívida líquida EBITDA de 3% em relação ao trimestre passado. Ponto é que eles colocaram que esse 1,58 vão ser pagos, ou pelo menos tem a possibilidade de serem pagos ali em junho de 2024 e com amortizações anuais até 2027. Então significa que essa dívida toda de 1,2, basicamente como que isso daqui vai ser quitado, né? Então, vamos lá. É um gráfico bem simples que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui. Basicamente é assim, vai ter uma linha aqui e outra aqui. E aí o que acontece? A empresa, ela tem isso daqui de caixa. Deixa eu até desenhar para vocês. A empresa tem isso daqui de caixa. E aí o que acontece? Ela tem algumas dívidas que ela vai precisar pagar ao longo do tempo. E aí o que acontece? Essa dívida toda que a empresa tem aqui vai ser o suficiente para pagar esse ano, vai ser o suficiente para pagar esse ano, e aí chega num determinado momento que ela não tem mais caixa, que aí é onde efetivamente a gente enxerga esse endividamento. Só que ela, como ela tem fazer pagamentos anuais e me parece que essa dívida é bastante alongada, nós teremos a possibilidade de, nesse meio tempo, a empresa ir num ano fazendo mais caixa, ela faz mais caixa aqui, aí ela junta mais caixa para ela conseguir fazer o pagamento de todas as dívidas de forma bastante tranquila. E aí fica o questionamento final e fica até uma pergunta, né? Será que Qualicorp está sendo hoje uma boa empresa para você investir? Será que é uma empresa que, demonstrando ali uma geração de caixa boa, mas dando prejuízo? Como que será que a gente equaliza isso daqui? Será que não vai chegar um determinado momento que esse fluxo de caixa ele vai virar, talvez nós tenhamos, na verdade, um consumo de caixa e lá na frente esse endividamento vai começar a esganar um pouco a empresa? Enfim, deixa aqui nos comentários se você investe nessa empresa, se você está otimista ou não com ela. Eu, particularmente, vou deixar ali de stand-by. Vou continuar acompanhando para ver como que a empresa vai evoluir. Mas, no momento, não me parece que é uma oportunidade tão clara de investimento quanto outras empresas que nós temos. Então, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever. Vou deixar aqui 2 vídeos para você continuar vendo o meu trabalho e nossa área de membros para você conhecer os benefícios que nós temos lá. Então, por hoje é isso. Muito obrigado.